Esse é um território britânico muito rico, seguro, subtropical, onde afrodescendentes são a maioria da população. Daqui a pouco eu revelo para vocês qual é esse território e talvez você queira ir morar lá. Além desse, há mais de outros 10 territórios britânicos que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Pois é, pessoal, o Reino Unido passa por um período turbulento, com muitos protestos, aumento da criminalidade, imigração ilegal fora de controle e instabilidade política. Cidades grandes, como Londres e Edimburgo, além desses problemas, passam também por uma crise imobiliária e um aumento preocupante do custo de vida. Porém, nem tudo está perdido. O Reino Unido tem vários outros territórios autônomos espalhados pela Europa e pelo mundo, alguns dos quais são mais seguros e com menos impostos e mais liberdade, e alguns também com um clima melhor, convenhamos. E claro, todos eles têm o inglês como língua oficial. Se você pensa em morar ou visitar algum lugar do Brasil ou do mundo, é só pesquisar no YouTube, Rafael Scapella, mais o nome da cidade ou país que você procura. Eu já passei por mais de 50 países, então é provável que eu já tenha feito o vídeo que você busca. Bem, vamos começar com territórios britânicos na Europa e depois no resto do mundo. Número 1. Gibraltar. 33 mil pessoas vivem nessa pontinha ao sul da Espanha que pertence ao Reino Unido. Além de um morro enorme rodeado de macacos, aqui há também um aeroporto, cuja pista de pouso e decolagem passa pelo meio de uma avenida. A moeda aqui é a Libra de Gibraltar. O pequeno território, com moeda própria, tem uma taxa de imposto de renda corporativo de 10%, uma das mais baixas da Europa. E não há imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre herança ou imposto sobre valor agregado, o IVA. As maiores indústrias de Gibraltar são turismo, jogos online e games, serviços financeiros e manutenção de navios. Número 2. Akrotiri e Deceleia, no Chipre. Esses dois territórios britânicos na ilha do Chipre são usados principalmente como bases militares do Reino Unido. Não há controle de passaporte ao entrar ou sair desses territórios britânicos, e dentro deles, além de cidadãos britânicos e militares, há também moradores e trabalhadores cipriotas e de outras nacionalidades. Além dos territórios de soberania britânica, a parte norte da ilha do Chipre é um território disputado, formando o Chipre do Norte, que é um país que somente a Turquia reconhece. Já o Chipre do Sul, que fala grego, é internacionalmente reconhecido, sendo parte da União Europeia e do euro, apesar de geograficamente a ilha ficar no Oriente Médio. Apesar de Akrotiri e Deceleia serem territórios pequenos controlados pelo Reino Unido, eles têm uma enorme influência na vida e na economia da ilha, uma delas sendo o amplo uso do inglês. Nós visitamos o Chipre em 2023 e eu fiquei surpreso com o quanto o inglês é amplamente falado na ilha, mesmo havendo apenas 70 mil britânicos para mais de 1 milhão de cipriotas. Isso faz do Chipre um local bom, porém pouco considerado para o brasileiro que quer estudar, trabalhar e usar o inglês dentro da União Europeia. O Chipre tem quase o triplo do poder de compra do Brasil, ficando também à frente de Portugal nessa métrica. Alguns impostos são menores aqui também, além de haver vários incentivos fiscais para empresas e indivíduos com renda vinda do exterior. Ok, eu sei que eu falei mais do Chipre, que é um país soberano, do que sobre as bases britânicas nele. Porém, como não há controle de fronteira, mesmo que você morasse nesses pequenos territórios britânicos, na prática, no seu dia a dia, você estaria morando no Chipre. Eu vou deixar aqui embaixo os links para os vídeos que nós fizemos no Chipre e no Chipre do Norte. Número 3. Dependências da coroa britânica. Ainda na Europa, há mais 3 territórios ligados ao Reino Unido, mas dentro de uma categoria política chamada de dependências da coroa britânica, as quais podemos dividir em 3 territórios dependentes, sendo eles Baleado de Guernsey, Baleado de Jersey e Ilha de Man, ou Isle of Man. Guernsey tem uma população de 63 mil e Jersey tem 108 mil habitantes. Ambas são ilhas que ficam mais próximas do norte da França do que das ilhas britânicas. De fato, além do inglês, o francês também é falado por muitos em Guernsey e Jersey.
Já a Ilha de Man, ou Isle of Man, fica localizada entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte e tem uma população de 85 mil habitantes. Isle of Man tem uma história que remonta aos tempos celtas e vikings. É autônoma desde o século XIII e seu parlamento é considerado o mais antigo em funcionamento contínuo do mundo, estabelecido no ano 979 d.C. Essas três dependências da coroa britânica têm os seguintes pontos em comum. Cada um tem sua própria moeda, a qual tem paridade com a libra esterlina. Todas têm governos e leis próprias e só dependem do Reino Unido para relações exteriores e defesa. Vantagens fiscais. As três têm um imposto de renda corporativo de 0% e não há imposto sobre ganhos de capital, herança e fortunas. Todas têm um poder de compra maior que a média do Reino Unido, de acordo com o FMI. As três têm um índice de homicídio e criminalidade muito menor que a média do Reino Unido. Isle of Man, por exemplo, tem mantido um consistente índice de 0 homicídios nos últimos anos. Esses foram os territórios britânicos na Europa. Agora vamos visitar alguns territórios britânicos ricos e seguros nas Américas, alguns até perto do Brasil. Mas antes, já que o inglês é o idioma falado em todos esses lugares, aqui vai uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, o Cambly. Com o Cambly, você pode descobrir qual o seu nível de inglês agora mesmo aí da sua casa, fazendo um teste em voz alta e recebendo um feedback rápido e personalizado. O Cambly chegou para revolucionar a forma que você aprende inglês. Eles lançaram um teste de speaking 100% gratuito, isso mesmo, de graça. Esse teste é para você que quer começar ou retomar os seus estudos do inglês, mas está meio perdido e não sabe por onde começar. E como funciona? Bem simples. A Pamela fez o teste em alguns minutos. A ferramenta escuta suas respostas e usa a inteligência artificial para dizer quais são os seus pontos fortes, as áreas a serem melhoradas e oferece um feedback personalizado que te dará muita clareza sobre o que priorizar nos seus estudos. E a melhor parte, pessoal, leva menos de 5 minutos e é grátis. Olha aí que maravilha! Describe your favorite place to visit. What is it like there? I travel a lot. I have been to 51 countries, but I like so much South Korea because the culture, the people. O resultado do teste da Pamela foi intermediário. Isso indica que ela precisa voltar a praticar com aulas de conversação. E se você também quer descobrir qual o seu nível de inglês, clique no link abaixo ou vá para o código QR que aparece na tela agora e faça o teste gratuitamente. E se assim como a Pamela, você também quer melhorar o seu inglês, no Cambly você pode fazer aulas individuais ou em grupo com professores nativos. Então aproveite essa oportunidade iniciando sua jornada com teste gratuito. Mais detalhes no link abaixo. Continuando, agora temos a Ilha de Bermuda, conhecida pelo Triângulo das Bermudas, que ela forma junto com Miami e Porto Rico. Esse território do Reino Unido fica no Atlântico Norte, a 1000 quilômetros da costa leste dos Estados Unidos. Sua capital é Hamilton, e de acordo com o Numbeo.com, essa já foi a cidade mais cara do mundo e atualmente está empatada com Zurique, na Suíça, em custo de vida. O poder de compra na ilha é mais alto que a média da Suíça, de acordo com o FMI. Mas atenção nessa parte. Bermuda é uma ilha com apenas 63 mil habitantes. Não é fácil e nem barato se tornar um residente dessa ilha, e as opções de emprego aqui estão limitadas, em grande parte, ao turismo. Salários são altos e a taxa de desemprego é de apenas 2,5%. Como esperado, a pequena ilha de 63 mil habitantes tem uma criminalidade baixa. Bermuda tem um clima subtropical, com belas praias e belas paisagens, incluindo a paisagem urbana com essas casinhas típicas. Basta uma viagem virtual pelo Google Street View para se impressionar com a beleza e infraestrutura urbana da ilha. Muitas casas aqui têm esse telhadinho típico com degrauzinhos. Basta 1 hora de carro para percorrer a ilha de uma ponta a outra. Apesar da língua oficial aqui ser o inglês, não se impressione se encontrar pessoas por aqui falando português. Afinal, há muitos descendentes de madeirenses e açorianos que migraram para Bermuda no final do século XIX. Entre as pessoas de origem europeia, os descendentes de portugueses aqui são o segundo maior grupo, junto com os descendentes dos colonos britânicos.
que formam um total de 31 a 34% da população. O grupo étnico dominante na ilha são afrodescendentes, que formam cerca de 54% da população, a maioria dos quais são descendentes de africanos escravizados, trazidos para trabalhar na ilha durante o período colonial. Isso faz de Bermuda o território de maioria afrodescendente mais rico do planeta em PIB per capita. Em Bermuda não há um imposto de renda, mas há um imposto sobre a folha de pagamento, variando de 9% a 12,5%. Não há imposto sobre ganhos de capital e dividendos. O salário médio em Bermuda é de $5.500 por mês. A moeda aqui é o dólar de Bermuda, que vale exatamente o mesmo que o dólar americano. Logo, $5.500 por mês de salário dá R$30.700 por mês. Em cima desses ganhos, você pagaria 9% de imposto na ilha de Bermuda. Por comparação, no Brasil você pagaria 27,5% de imposto. Em Portugal, você pagaria 45,4% de imposto sobre esse salário. As indústrias que mais empregam em Bermuda são serviços financeiros, turismo, construção, tecnologia e telecomunicações. Partindo de Bermuda, há voos diretos para os Açores, Toronto, Nova York e Londres. E por último, uma curiosidade. A peça de roupa, que chamamos de bermuda, derivou seu nome da Ilha de Bermuda, onde é um traje típico. Bem, ainda temos mais 5 territórios britânicos nessa lista, então vamos lá. As Ilhas Caimã, ou Cayman Islands, ficam no Caribe, a menos de 200 quilômetros de Cuba. Um paraíso tropical e fiscal também, atraindo muitas empresas offshore e indivíduos de alta renda, que vêm para cá devido à política de zero impostos. Esse influxo de milionários cria uma demanda por mão de obra altamente remunerada. O turismo, incluindo turismo de luxo, é também uma indústria que emprega muito por aqui. Além do inglês, que é a língua oficial, o espanhol também é muito usado devido à presença de muitos latinos. O arquipélago das Ilhas Caimã é formado por 3 ilhas, sendo a Grand Cayman a ilha principal, onde vivem a maior parte dos quase 70 mil habitantes. A moeda aqui é o dólar das Ilhas Caimã, uma das moedas mais fortes do mundo. E assim como no Reino Unido, aqui também o brasileiro pode entrar como turista sem visto e ficar até 6 meses. Enquanto você é turista, fique esperto com o altíssimo custo de vida. Agora, se você arrumar um emprego nas Ilhas Caimã, comemore o seu altíssimo poder de compra em uma das moedas mais fortes do mundo. A criminalidade nas ilhas é muito baixa. Sua maior preocupação relativa à sua segurança por aqui seria com furacões. De acordo com a CIA, o poder de compra nas Ilhas Caimã é similar ao de Dubai, mas ainda assim fica um pouco atrás das Ilhas Bermuda e Isle of Man. A capital das Ilhas Caimã é Georgetown, de onde há voos diretos para Cidade do Panamá, Toronto e várias cidades americanas. Infelizmente, não há voos diretos para Londres. Próximo na lista, Ilhas Turcas e Caicos, ou Turks and Caicos em inglês. Essas ilhas também ficam no Caribe, ao norte do Haiti. Sua população é de 44 mil habitantes. Eles usam o dólar americano e o turismo é a indústria dominante por aqui, com a maior parte dos turistas vindo dos Estados Unidos e Canadá. Por várias vezes nos últimos 100 anos, essas ilhas quase passaram a fazer parte do Canadá. Em 2004, a província canadense de Nova Escócia até convidou as Ilhas Turcas e Caicos a se unir a seu território. Seria ótimo se o Canadá tivesse um pedacinho tropical, mas infelizmente essa ideia nunca saiu do papel. E as Turks and Caicos permanecem como um território ultramarino do Reino Unido. Providenciales é a ilha principal, onde moram a maior parte dos habitantes e de onde há voos diretos para Londres, Toronto e Nova York. As Ilhas Turcas e Caicos são um paraíso fiscal. Não há imposto de renda pessoal, imposto sobre ganhos de capital, imposto corporativo e nem imposto sobre herança, o que torna o território muito atraente para indivíduos e empresas internacionais. Próximo, Ilhas Virgens Britânicas. As Ilhas Virgens Britânicas formam um arquipélago de cerca de 60 ilhas, com uma população total de 31 mil habitantes, a maioria dos quais na ilha de Tortola, que abriga a capital, Road Town. As ilhas ficam no Caribe, ao leste de Porto Rico e ao norte das Ilhas Virgens Americanas.
A moeda é o dólar americano e o turismo é a indústria principal. Essas ilhas têm menos da metade do poder de compra da ilha de Bermuda. Sua infraestrutura também perde em comparação. E aqui vemos vizinhanças mais humildes também. Não é uma ilha super rica, como Bermuda ou Ilhas Caimã, mas ainda assim um lugar muito atraente. As Ilhas Virgens Britânicas são um dos paraísos fiscais mais populares do mundo e atraem tanto corporações legítimas, celebridades, multimilionários e também alguns espertinhos. De fato, alguns políticos e empresários brasileiros já usaram as Ilhas Virgens Britânicas para conduzir alguns empreendimentos questionáveis. Continuando no Caribe, temos Anguilla, a 140 quilômetros das Ilhas Virgens Britânicas. As ilhas têm uma população de 15 mil habitantes. Também é um paraíso fiscal e atrai muitas pessoas de alta renda e empresas offshore, dado a sua forte política de confidencialidade. Para você que não tem milhões na conta, as oportunidades em Anguilla envolvem trabalhar para quem tem esses milhões, diretamente ou indiretamente. Aqui também, turismo é a indústria principal. Mas ser um trabalhador aqui não é tão vantajoso como em Bermuda, considerando o poder de compra, que, de acordo com a CIA, é o menor de todos os territórios britânicos mencionados até agora. E agora chegamos à última ilha do Reino Unido no Caribe, Montserrat. A ilha foi devastada por uma erupção vulcânica no final dos anos 90, a qual destruiu sua capital, Plymouth. Antes da destruição causada pelo vulcão, havia 13 mil habitantes em Montserrat. E a maior parte da população teve que evacuar a ilha e nunca mais voltar. Hoje, há apenas 5 mil habitantes em Montserrat, e a antiga capital, Plymouth, virou uma cidade fantasma. Até hoje, no Google Maps, você consegue ver a fumaça do vulcão ativo. E o que você nota nesse mapa também é que em Montserrat não há uma abundância de belas praias, como em outros territórios britânicos no Caribe. O vulcão Soufriere Hills e as áreas devastadas atraem turistas interessados em vulcanologia e paisagens dramáticas. Visitas guiadas ao redor da zona de exclusão e da antiga capital soterrada de Plymouth são uma atração popular. Em Montserrat é onde você encontra também os chamados irlandeses negros, que é um povo único formado pela fusão de colonos irlandeses e africanos escravizados que povoaram a ilha há séculos. Os colonos irlandeses sofreram com a discriminação e perseguição religiosa na Grã-Bretanha e foram forçados a migrar para Montserrat como servos contratados, na mesma época em que a escravidão ainda era comum. Esse sofrimento incomum entre irlandeses e africanos escravizados os uniu e deu origem a muitos casamentos e a esse povo único, conhecido como irlandeses negros. So where are you from? Montserrat. Tell me one thing the average person doesn't know about Montserrat. We celebrate St. Patrick's Day, just like the Irish, because we had a lot of Irish move over there, and a lot of our last names are Irish as well. So my last name's Irish. Yeah. E agora chegamos à América do Sul, com as Ilhas Malvinas, chamadas em inglês de Falkland. Neste vídeo eu vou usar o nome mais comum em português e espanhol, Malvinas. Muito cuidado para não confundir Ilhas Malvinas com Ilhas Maldivas. As Ilhas Maldivas são um país independente, um paraíso tropical no Oceano Índico. As Ilhas Malvinas são um território britânico no Atlântico Sul, com pinguins, clima frio e minas terrestres. Sim, já explico. As Ilhas Malvinas têm 4.500 habitantes, a maioria dos quais vivem na capital Stanley. As ilhas são disputadas com a Argentina, sendo chamada de Falkland pelos britânicos e Malvinas pelos argentinos. De fato, a Argentina já tentou recuperar essas ilhas através de uma invasão militar em 1982, o que resultou em um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido. Por isso que até hoje há minas terrestres nas ilhas. Portanto, cuidado por onde você anda, caso for para lá. Nas ilhas há mais pinguins e ovelhas que pessoas, e as poucas milhares de pessoas que vivem aqui vivem muito bem, pelo menos em termos econômicos. Com uma população que cabe inteira num navio de cruzeiros, problemas sociais como criminalidade e pobreza são praticamente inexistentes e o PIB per capita é enorme. De acordo com a CIA, as Ilhas Malvinas, ou Falkland, têm o maior poder de compra das Américas. Entre todos os territórios britânicos, as Ilhas Malvinas só perdem para Bermuda. E num arquipélago com tão poucas pessoas, o maior empregador é, adivinha só, o governo.
Outra indústria que emprega bastante aqui é a pesca. Construção e turismo vêm logo em seguida, e essas podem crescer em breve. Outra indústria para ficar de olho é a do petróleo, já que reservas foram descobertas recentemente. A Latam tinha acabado de começar a operar um voo entre São Paulo e as Ilhas Malvinas, com parada em Córdoba, mas infelizmente o governo argentino pôs um fim nessa rota. Para chegar às Ilhas Malvinas, o jeito é pegar um voo de Punta Arenas, no Chile, ou chegar aqui num navio de cruzeiros. Um último fato interessante é que, após a guerra com a Argentina, as Malvinas se tornaram as ilhas com os civis mais armados do mundo. São 62 armas para cada 100 civis. Outros territórios. Além das 3 dependências da coroa, o Reino Unido tem 14 territórios. Ou seja, eu só mostrei aqui os territórios mais relevantes, digamos, e mais bem localizados, com mais população e com mais turismo também, onde um brasileiro poderia morar e trabalhar. Mas ainda faltam mais alguns que eu vou mencionar rapidamente para o vídeo ficar completo, mas eu não recomendo que você vá morar nos territórios a seguir, a não ser, claro, que você tenha perdido totalmente a sua fé na civilização e queira se isolar bem longe de tudo e todos. Tristão da Cunha, uma ilha isolada no Atlântico Sul, sem aeroporto e com menos de 300 habitantes. Ascensão, a ilha de Ascensão fica no meio do Atlântico e tem 800 habitantes, e não tem aeroporto. Santa Helena, a ilha onde Napoleão foi exilado. Sua população é de 4.500 habitantes, é a única desse grupo de ilhas britânicas atlânticas que tem um aeroporto, com apenas 3 voos para Namíbia e África do Sul. Essas 3 ilhas, no meio do Atlântico, foram descobertas por portugueses, que se as tivessem colonizado, talvez elas teriam ficado de presente para o Brasil após sua independência. Vai saber. No meio do Pacífico, a ilha de Pitcairn, com cerca de 50 habitantes, sendo essa a ilha povoada mais isolada do mundo. E no Oceano Índico, encontramos o território britânico do Oceano Índico, um arquipélago povoado apenas por alguns milhares de militares. Não há população civil por aqui, já que no final dos anos 60, o Reino Unido e os Estados Unidos deportaram a população nativa da ilha. Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul. Sim, tá rindo do quê? O nome da ilha é Sanduíche do Sul. Se há uma ilha com o nome de Bermuda, por que não pode existir uma ilha com o nome de Sanduíche também? Essas ilhas são inóspitas e desabitadas. Nelas, só há algumas expedições de algumas dezenas de pesquisadores e cientistas corajosos. Essas ilhas também são reivindicadas pela Argentina, junto com as Ilhas Malvinas, que ficam relativamente próximas. E por último, finalmente, o Reino Unido também reclama uma parte da Antártida. Agora, qual desses territórios britânicos tem o maior poder de compra? Resposta: Isle of Man. Em segundo lugar, Bermuda, e em terceiro lugar, as Ilhas Malvinas, ou Falkland. E quanto a visto, como turista, o brasileiro pode entrar em quase todos esses territórios sem visto e ficar de 3 a 6 meses. Aqui vão alguns exemplos. Nas Ilhas Bermudas não precisa de visto e pode ficar até 6 meses. Em Anguila não precisa de visto e pode ficar até 3 meses. Os únicos lugares que exigem uma autorização prévia são aqueles para onde quase ninguém vai, como Tristão da Cunha. E faz sentido, né? Uma ilha com 300 habitantes é quase como entrar num condomínio privado. Muitos desses territórios têm seu próprio passaporte. Não é fácil conseguir um visto para trabalhar e morar nesses lugares, mas vale a pena. De fato, até cidadãos britânicos precisam de autorização para morar nesses territórios. Pois é, e você achou que o Império Britânico tinha acabado? Bem, mais ou menos. Muitos territórios declararam independência do Reino Unido no século XX, já outros resolveram permanecer sob a soberania do monarca britânico. Mesmo assim, esses territórios ultramarinos têm autonomia e governos próprios. Muitos têm até mesmo sua própria moeda e passaporte, contando com a ajuda do Reino Unido apenas para relações exteriores e defesa. De fato, o Reino Unido entrou em guerra com a Argentina nos anos 80 para evitar a perda das Ilhas Malvinas. Com todas essas possessões territoriais espalhadas pelo mundo, podemos dizer que, mesmo nos dias de hoje, o sol nunca se põe na versão moderna do Império Britânico. Outro país que já teve vários territórios ultramarinos foi
Portugal, que de fato foi o descobridor de algumas dessas ilhas que hoje pertencem ao Reino Unido. O último território ultramarino de Portugal foi Macau, que foi devolvido à China em 1999. Nós visitamos Macau em 2024 e fizemos um vídeo sobre a cidade rica onde a língua portuguesa entrou em extinção. Eu até mostrei um pouco do patuá de Macau, um dialeto que mistura português e cantonês. Para saber mais sobre essa cidade chinesa rica que falava português, é só clicar no vídeo que aparece na tela agora.